Graça e paz, pessoal. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima semana para você. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para a gente estar evoluindo espiritualmente e subindo de nível, que é como orar melhor. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica focado em sempre repetir a mesma oração. E eu aprendi isso com o tempo, que sempre Deus ele ouve na primeira oração. Que João 14,14 fala: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. E sempre que a gente pede para Deus, a gente só precisa confiar e descansar que Ele vai fazer. Que a gente tem que confiar de todo o nosso coração. Porque Deus, Ele cumpre as promessas nas nossas vidas quando a gente confia, descansa e espera. E a palavra que eu quero entregar para vocês hoje, que o Espírito Santo me conduziu a entregar, é sobre o modo que eu oro. Eu oro da seguinte forma: oração ela não precisa ser algo forçado, algo limitado e algo automatizado, que nem as pessoas elas costumam fazer. Então, oração ela vai ser diretamente para o seu pai. Que nem as criancinhas, não sei se vocês já viram quando uma criança vai orar, ela fala assim: papai do céu. Então, basicamente, a intimidade que a gente tem que ter com o nosso pai é literalmente essa, filiação, de ter a filiação de pai. Tem um versículo na Bíblia, eu tenho anotado aqui, que fala assim: quem encontra Jesus é dirigido pelo Espírito Santo. E sempre quando você for iniciar uma oração, você pede para o Espírito Santo te conduzir. Por exemplo, sempre que eu vou começar um vídeo, sempre que eu vou começar uma pregação, sempre que eu vou levar a palavra para alguém, ou independente de qualquer lugar, eu peço para o Espírito Santo me conduzir. E é isso que tem que estar em todos os lugares, porque em Efésios 6,18 fala que a gente tem que orar em espírito todos os momentos. Ou seja, a gente tem que sempre estar pedindo para o Espírito Santo nos conduzir, para que Ele fale em nós, Ele seja a nossa voz, Ele seja as nossas falas, que o Espírito Santo possa fluir dentro de nós e possa ser os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, seja de acordo com o Espírito Santo, certo? Sempre eu peço assim para Deus, sempre a gente tem que pedir para abrir os nossos olhares espirituais e os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa ouvir e ver o que Deus quer entregar para nós naquele momento, certo? E sobre a oração, como é que funciona? A oração ela tem que ser sincera, tem que vir do seu coração. Tem dois métodos de oração que a Bíblia nos ensina. Tem a oração que a gente clama, né? E tem a oração que a gente suplica. Quando você já está muito cansado, eu imagino que esse vídeo vai chegar para as pessoas certas. Se você está nesse momento de cansaço, de depressão, ansiedade, seja o que for. Em Mateus 11:28 vai dizer, Jesus disse: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então na Bíblia fala que quando a gente suplica para Deus, fala assim: Deus, eu não aguento mais esse cansaço. Eu não aguento mais esse cansaço. Aí Deus vai lá e começa a agir. Porque você chegou no final da sua percepção humana. Você falou assim: Deus, eu não consigo mais tudo isso que eu estou passando. Então você vai lá e vira para Deus e fala assim: Deus, eu quero que agora a sua vontade seja feita. Que a sua vontade é perfeita para mim. Que o Senhor é Deus de promessas, que não é homem para mentir. E nem filho do homem para que se arrependa. A sua vontade é perfeita para mim. O Senhor tem planos perfeitos para mim. Então é isso que a gente tem que pedir para Deus, para o Espírito Santo e para Jesus. Fazer uma oração sincera, literalmente para o nosso Pai. Fala assim: Pai, eu não estou aguentando mais essa dor, eu quero melhorar no meu emprego, ou eu quero uma oportunidade melhor. Pai, eu sei que você tem um propósito para mim. Me mostra qual que é o propósito. Todas as pessoas elas têm um propósito. Cada pessoa ela pode ser profeta, evangelista, mestre, evangelista, né? Que o pessoal fala que normalmente eles falam como missionário, só que evangelista é a palavra certa, porque o missionário é só um título que deram para as pessoas e infelizmente as pessoas pensam em missionário que vai assim para os lugares, vai passar fome, etc. Mas a verdade é você chamar as pessoas de evangelista, porque o evangelista ele vai levar o amor de Cristo para onde quer que vá. Eu, por exemplo, eu faço parte do ministério de evangelista da igreja que eu participo, da ITS, Tempo de Salvação.
Foi a igreja que eu conheci Jesus. E nela, a gente sempre faz, todos os dias da semana, tem alguma coisa que a gente faz pelo próximo. Por exemplo, na segunda tem os empreendedores do reino, na terça tem os visitas nos lares, visitas nas clínicas, certo? Na quarta tem um círculo de oração, também treinamentos para os intercessores, para interceder durante os cultos, que é muito importante, certo? Na quinta tem os cultos, na sexta tem entrega de sopa, que é espetacular, o grupo terapêutico também. No sábado, normalmente tem os cultos jovens, e no domingo tem o culto de manhã, 9h30, e o culto às 19 horas. Então, basicamente, todos os dias tem um método de evangelização, que é o que os evangelistas fazem, levem o amor aonde Deus manda eles ir, porque sempre a gente tem que ouvir a voz de Deus, ouvir o discernimento. A gente tem que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me dá o discernimento do que eu tenho que falar, com quem eu tenho que falar, para onde eu vou, onde o Senhor quer que eu esteja, Pai. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em fazer as nossas vontades, só que as nossas vontades são falhas, mas a vontade de Deus é perfeita para nós. A vontade que Ele tem separada para você é um chamado único e específico, porque Ele falou que Ele te gerou mesmo antes de você chegar ao ventre da sua mãe, e Ele te deu um propósito único. Se você não sabe, Ele quer te explicar e te falar melhor a partir da palavra de Deus, que é a Bíblia. E ali você vai começar a ter revelações quando você pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, me revela o que você tem que entregar, me revela o seu amor, Pai. Você fala assim: Deus, me mostra o seu amor. Você vai pedindo assim para Deus: Deus, vai tirando as pessoas ruins da minha vida, vai trazendo pessoas boas de Ti, que vai me aproximar de você, Pai. Tira as propostas de emprego, tira as oportunidades de emprego erradas, para que a sua oportunidade, a oportunidade de emprego que o Senhor quer para mim, seja a perfeita, seja a escolhida para mim. Afasta de mim essas coisas do mundo, porque em Romanos 12:2 fala: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, e conhecereis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? E aqui eu queria falar para vocês também um método de oração que eu aprendi ao longo do tempo, né, no mundo espiritual, quando a gente vai evoluindo, que sempre tem um anjo que está do nosso lado, que o Senhor ele falou: agora que eu parto de vocês, eu deixo o Espírito Santo que vai habitar em vocês, né, que habita dentro de nós. Agora a gente não tem mais um Deus de longe, a gente tem um Deus de perto que habita dentro de nós. Por isso que a gente tem que pedir: Espírito Santo, vem fluir em mim e vem fazer a tua vontade, Espírito Santo. Que Ele é literalmente o que a gente precisa. Se você sabe orar em línguas, por exemplo, se você ora em Espírito todo momento, você vai estar recebendo os dons do Espírito Santo, que Deus vai usar através de você para salvar vidas. Quanto mais você fica próximo de Deus, quanto mais você conversa com Deus, mais a sua vida vai para frente. Por exemplo, sempre que a gente entrega nas mãos de Deus todos os nossos planos, eles serão bem-sucedidos. Todas as vezes que a gente encarrega de pedir para o Espírito Santo: me conduz para o lugar certo, com as pessoas certas, me leva aonde você quer que eu esteja, Espírito Santo, onde você quer que eu esteja, Pai. A gente vai para lugares absurdos que você nem espera o que poderia acontecer. E o exemplo disso foi hoje, desde ontem. Deus estava falando para ir para Goiânia, e eu fui lá para Goiânia, cara, e tive vários momentos assim com Deus que foi sobrenatural, que Ele me mostrou que eu tenho apenas que confiar nele e todo o resto me seria acrescentado. Sempre que a gente só ouve a voz de Deus e vai para onde Deus está mandando, cara, Ele faz umas coisas sobrenaturais que você não tem noção. Você não tem noção. Por exemplo, quando eu estava voltando da viagem, ao longo da viagem, né, Deus estava falando que ia cuidar da minha família, que ia fazer várias coisas, e Deus tinha me entregado uma promessa que meus pais eles iam ficar mais próximos de Deus a partir da minha boca. E ao longo desses dias, quando eu fui me entregando mais para Deus, Deus foi permitindo que eu tivesse mais ousadia na hora de falar sobre Ele. Aí eu comecei a orar mais em família, comer junto, porque é isso, a gente sempre tem que honrar o nosso pai e mãe, a gente sempre tem que dar ouvido a eles,
porque é a voz que a gente tem que ouvir, a gente tem que ter uma direção. Toda direção deve ser ouvida, se ela for boa. Sempre a gente tem que pedir direção para Deus. E Deus, Ele não usa somente a voz dele. Ele usa a voz dele, usa a palavra de Deus, usa louvores, usa amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos para te dar uma direção. Você está vendo esse vídeo aqui e preste atenção, muita atenção nisso. Uma direção, ela pode vir de quem quer que seja, porque Deus fala, Ele usou até um jumento para falar com o rapaz lá. E tem uma pregação muito engraçada que teve, o pessoal sempre quando lembra isso, a gente racha o bico, que é basicamente assim, o bispo estava lá na igreja, né? Ele falou assim, Deus usou até um jumento para falar com... Eu esqueci o nome do rapaz lá da Bíblia. Deus usou até um jumento. Agora vira para o seu amigo do lado, vira para você mesmo e fala assim, jumento. Porque é desse jeito. Se Deus quer te usar, Ele vai te usar. Se Ele quer usar um morador de rua, se Ele quer usar sua família, se Ele quer usar seus amigos, seus parentes, conhecidos e desconhecidos, Ele vai usar. Entendeu? E é por isso que você tem que ouvir a direção. E pare de falar. Tantas vezes que a gente só fica falando e não ouve o que o nosso amigo quer falar, o que os nossos pais querem falar, o que os seus filhos querem falar. Presta atenção, pede para eles falar alguma coisa assim, te ensinar alguma coisa. Cara, depois que eu voltei para a igreja, depois que eu voltei para Deus agora, eu sempre frequento onde Deus me manda ir, né? Às vezes eu frequento a igreja evangélica, às vezes eu frequento a igreja católica, quando meus pais chamam. E é tão lindo quando você só obedece, que você ouve assim a voz da razão e do direcionamento, que, tipo, por exemplo, às vezes eu pergunto algumas coisas para meus pais, para minha mãe, que eu nunca tinha perguntado antes porque eu não tinha o hábito de conversar, e eles começam a explicar, tipo, por exemplo, de comida. Meu pai, ele sabe bastante coisa sobre nutrição, que ele estuda bastante coisa, e tipo, é umas coisas tão detalhadas que pode mudar a vida de tantas pessoas, porque cada pessoa tem um conhecimento único, que Deus deu para ela esse talento. Você tem um talento, e Deus não te deu esse talento para ficar só para você. Esse talento é para compartilhar para o próximo. Ele quer te usar para salvar vidas, para levar o seu conhecimento para outras pessoas que precisam desse conhecimento. É a mesma coisa de médico. Você não precisa de ir no médico quando você está doente? Então ele não tem um conhecimento que você precisa e você não tem? É a mesma coisa com você. Você tem algum conhecimento, você sabe bem qual é. Ou se você não sabe, pede para o Espírito Santo lembrar, que ele vai te lembrar. Pede nas suas orações, Espírito Santo, me lembra dos meus talentos, me lembra dos meus dons, me traz mais talentos, me traz o discernimento do Espírito Santo. Me traz o entendimento da Tua Palavra, Pai. Me dá sabedoria, me dá fé em nome de Jesus Cristo. Pede para o Espírito Santo, que Ele vai te aflorar vários conhecimentos que só você tem, que não tem outra pessoa que tem. Porque o conhecimento que Deus deu para mim, Deus deu para você, para sua família, para seus amigos, são únicos. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, não tem como um senhor não aprender com seu servo e não tem como o servo não aprender com seu senhor, porque os dois têm conhecimentos distintos que o outro não sabe. Por exemplo, meu pai, ele sabe fazer várias vitaminas, vários ingredientes que melhoram a saúde. Eu não sei, mas se esses dias para trás, ele tinha perguntado se eu queria tomar um suco lá que ele fazia, aí eu fui lá e tomei. E cara, tipo assim, é só coisa natural. E se eu não tivesse dado a oportunidade de experimentar coisas novas, eu não teria conhecido. E a mesma coisa com Deus. Sempre que a gente fala assim, Pai, manda proposta nova, manda pessoas novas, exclui as velhas, exclui as coisas que não são de ti, para que somente você cresça. E cara, é uma coisa tão absurda que Deus, ele começa a fazer uma coisa tão linda. E quando eu tava voltando dessa viagem hoje de Goiânia, agora é domingo, agora é segunda na verdade, onde teve o culto, e cara, foi tão abençoado. Deus foi falando assim comigo, que ia trabalhar nos meus amigos, na minha família, sabe? E quando eu tava chegando, ele falou assim, agora você vai ver o que eu fiz na sua família enquanto você tava lá, em Goiânia. E quando eu abri a porta,
Meus pais, eles estavam com um sorriso tão grande na cara, assim, com o Espírito Santo, que eu vi o Espírito Santo fluindo neles, assim, no olhar deles, ao redor deles, e só por conta que aí eu vou lá e olho para a TV, e o que estava passando? Deus tinha me prometido que ele ia usar minha boca para levar a palavra de Deus para eles. E o que aconteceu? Meus pais lá estavam assistindo os vídeos aqui do meu canal do YouTube, e eles estavam numa felicidade, eles já tinham visto, revisto e ainda devem estar vendo os vídeos, e eles estavam tão animados por conta que eu deixei o Espírito Santo me conduzir e me usar. E o tanto que isso é lindo, porque Deus, ele quer te usar, seja onde for, seja na sua família, seja em amigos, seja em parentes, seja em conhecidos e desconhecidos, ele quer te usar de alguma forma. Tá vendo esse olho que Deus te deu? Ele é único. Essa boca que tá falando aqui, o ouvido, todo o nosso corpo é único. Deus deu pra gente, para que a gente possa levar o amor de Cristo para frente. E sempre quando você for orar, aqui eu quero completar para a gente encerrar o vídeo, sempre, como eu tinha dito, né? Deus, ele falou, Jesus disse, eu vou agora para o lado do meu Pai e eu deixo outro Consolador para vocês, que é o Espírito Santo. E também ele falou assim, ao longo dos versículos da Bíblia, que deixou um anjo do nosso lado para nos proteger. E sempre você tem que falar para esse anjo, eu te dou a ordem para você guerrear minhas guerras espirituais. Cara, quando eu comecei a fazer isso, você não tem noção. Só que você tem que crer que ele tá ali. E quando eu comecei a pesquisar mais, olha o tanto que é lindo. Êxodo 23:20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, tem um anjo diante de nós o tempo todo, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Cara, é uma coisa tão linda que tem um anjo do nosso lado o tempo todo. E se a gente for pedindo para esse anjo, pedir para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, porque em João 14 fala, tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Cara, é tão absurdo isso, quando a gente entende essa filiação de pai, essa autoridade que ele nos deu, de pedir uma coisa diretamente para o pai e ele fazer. Cara, que não tem lógica. Tem umas coisas que eu peço para Deus, sendo pequena assim, grande, que ele faz, que não tem lógica. Esses dias, por exemplo, eu pedi um panetone para Deus. Eu tava lá conversando com as mulheres lá que trabalham no açaí, atacadista. Aí eu tava conversando com elas, aí eu falando lá sobre o panetone, Deus conduzindo, eu falar algumas mensagens para elas. Aí elas perguntou se eu ia levar, eu falei assim, não, que seja feita a vontade de Deus. Eu queria muito, mas que seja feita a vontade de Deus. Que no momento eu não ia levar, né? Eu tava sem dinheiro. Aí, cara, eu pedi para Deus. Aí no mesmo dia, mais tarde, aí a minha cunhada foi lá e chamou pra gente ir para ela comprar um tênis para caminhar. E cara, foi tão absurdo que ela tava lá comprando tênis, né? Eu tinha ido pra lá, pra cá. Aí do nada Deus me conduziu. Vai lá pra perto que ela tá terminando de comprar, que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu cheguei perto dela, da minha cunhada, né? A Yara. Aí ela tava lá terminando ela já tava finalizando lá, só que ela tava com um papelzinho e com a chave assim, rabiscando, né? Rabiscando não. Quando a gente tem aquelas rasteirinhas, ele tava raspadinha. Ela tava raspando. Aí beleza, aí eu olhando assim, Deus falando, olha o que eu vou dar pra vocês. Aí eu comecei a olhar assim, ela terminando, aí fez uma fileira. E era um negócio lá, aí ela virou assim pra moça, eu não tinha entendido na hora o que era, eu não tava entendendo muito bem o desenho. Aí ela falou, um panetone? Ela falou, você ganhou um panetone? Eu falei, não é possível, cara do céu, como que pode? Se a gente pedir, ter fé, que ele faz coisas absurdas de um nível que vocês não têm noção. E tantas vezes que eu pedi assim pra Deus coisas que foi louco. Esses dias pra trás, acho que foi na sexta-feira, eu fui numa loja, né, comprar, foi na sexta-feira, não, foi no sábado, eu fui comprar um presente para amigo secreto, né, aí beleza, eu tava lá e tal, tinha levado o celular, e meu celular sumiu. Aí o celular que eu gravo os vídeos é um iPhone 14, aí sumiu. Aí eu falando assim, aí eu procurei, não achei no carro.
Aí eu fui pra casa do menino e falei, não, depois vai encontrar, vai dar certo, Deus vai mostrar onde tá. Aí beleza, acho que a gente chegou na casa dele, procurou de novo no carro, não achou. Aí a gente falou, vamos voltar lá na loja, deve estar lá. Tipo, a gente revirou 2 vezes o carro. E Deus falando assim, não, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E a gente procurou pra cima e pra baixo, olhou debaixo dos bancos, revirou o carro e nada. Aí a gente falou, não, deve estar lá na loja então. Aí a gente voltou pra lá e tal. Aí a gente foi conversando assim com o pessoal lá, não achou, procurou pra lá, procurou pra cá. Aí beleza. Aí as mulheres lá tudo preocupadas assim, nossa, você bobeou, hein? Perdeu o celular aqui no centro, bobeou. Aí eu falei assim, aí Deus me acalmou, eu já tava calmo, né? Eu falei que eu sabia que ia achar, porque Deus, né, é perfeito, nunca erra. Aí Deus foi lá e me lembrou. Aí eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu já tava zen, tipo, porque o celular pra mim, é que nem outro vídeo que eu falo, sempre, todas as vezes, cara, quando eu percebi que o celular é só uma distração, na maioria das vezes, só nos afasta de Deus se a gente não usar da maneira certa, cara, é uma coisa que é louco. Aí, tipo, todas as vezes eu lembro da Bíblia, mas eu esqueço do celular. Todas as vezes. O pessoal fala assim, não, moço, como é que pode você esquecer o celular? Você vai pros lugares, não esquece a Bíblia de jeito maneiro. Ainda mais a Bíblia que eu ganhei agora no Amigo Secreto que eu fui. Linda, linda, linda. Direto do céu, pra honra e glória do Senhor. Linda, linda. Ela não tá aqui comigo, mas depois eu vou mostrar no próximo vídeo. E, cara, foi uma coisa tão louca. Aí eu saí assim, não, podem ficar tranquilo, abençoei lá o pessoal e fui. Falei assim, não, vai dar certo, vou achar. Aí a gente foi entrando no carro, aí eu dei a ordem assim, sempre quando você tiver precisando de alguma coisa, ou você vê que tá acontecendo alguma coisa ruim, ou sempre quando você for orar, você fala assim, anjo do Senhor, eu te dou a ordem agora de batalhar as minhas guerras espirituais, de trazer um renovo na minha família. Você pode falar essa oração agora. Anjo do Senhor, que está do meu lado, quebra agora todas as correntes que foram jogadas na minha vida, da minha família. Em nome de Jesus. Que o Senhor, o anjo do Senhor, venha me guiar e me iluminar por onde quer que eu vá. Anjo que me acompanha agora do meu lado, quebra as correntes e me proteja de todo mal e me guia para onde o Senhor quer que eu esteja, em nome de Jesus. Aí, beleza, eu cheguei no carro, eu falei assim, anjo, vá lá agora e acha meu celular em nome de Jesus. Aí eu comecei a procurar, aí do nada só senti o sopro assim de Deus. Olha debaixo do banco do copiloto, do João, meu amigo. Aí quando eu olho pro lado, o celular. E a gente tinha revirado o carro 2 vezes. Só que a gente não tinha pedido para Deus para achar o celular. E a gente tava fazendo algumas coisas com pressa, Deus tinha falado pra gente fazer algumas coisas, aí a gente foi fazendo com pressa e não deu certo. E a pressa é inimiga da perfeição, ou seja, sempre que você faz as coisas com pressa, não vai sair perfeito. Faça todas as coisas como se fosse para Deus. Aí sim você vai ver o que vai ser bom na sua vida. E o que é perfeição? É Deus. Ou seja, todas as vezes que a gente faz com pressa alguma coisa, a gente está falando que a gente não quer que seja perfeito, não quer que seja para Deus, entendeu? Então, por isso que todas as vezes a gente tem que pedir para Deus para fazer a vontade dele, nos acalmar, a gente descansar no Senhor. Se nem Jesus correu, para que você está correndo? Atrás de relacionamento, através de casamento, através de amigos que não te fazem bem, através de propostas de família, de parentes que não estão te fazendo bem, atrás de trabalho que está tirando a sua paz. Cara, quando eu entendi isso, meu Deus do céu, eu tava com uma empresa, não tava me deixando ter paz. Aí Deus falando assim, você tem que sair daí, você tem que parar com isso, que eu quero te mostrar o que eu quero fazer na sua vida. E ele foi falando, e cada vez mais que eu ficava nesse trabalho, nesses lugares, Deus ia lá e mostrava mais que ele queria me tirar de lá. Isso acontece sempre. Deus, ele vai vai fazer o lugar que você tá insuportável, ainda mais agora que você tá aprendendo a como orar da maneira certa, pedindo para Deus para fazer a vontade de Deus. Quando você começar a falar isso, faça a sua vontade, Pai.
Tira as pessoas que tem que tirar. Elimina tudo que não é do Senhor, para que somente tu venhas e traz as pessoas certas que são de Deus para perto de mim, para mudar a minha vida, fazer um rebuliço na minha vida. Cara do céu, você vai ver o que vai acontecer. Todos seus amigos vão deixar, família vai parar de falar durante um tempo, infelizmente. Cara, tudo que você pensa assim vai sumir. Até você saber que Deus é Deus. E até você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você estiver em Deus, nada vai te abalar. Cara, eu digo isso que você não tem noção. Depois que eu voltei assim para a igreja, cara, tudo que você pensar de guerra espiritual, de guerra natural, cara, todas as pessoas iam contra mim. Eu ia contra a tempestade e falava assim: Deus, o Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tantas vezes, cara, tantas vezes que acontecia tantas coisas ruins na minha vida e o povo ficava assim sem entender como é que esse cara tá rindo, como é que esse cara tá louvando, como é que esse cara tá indo pra igreja, sendo que o tanto de coisa que tá acontecendo ruim na vida dele. Por isso que a gente tem que entender que a gente tem que estar em Deus e todas as coisas vão acontecer da maneira certa, da maneira de Deus, na maneira que Deus quer para nós. Só que a gente tem que falar: Deus, faz a sua vontade em mim, me tira do lugar. E se isso acontecer com você, preste bem atenção. Se algum lugar começar a ficar insuportável para você, tem um motivo. É porque Deus não te quer ir, Ele quer te levar para um lugar melhor e maior, um lugar que Ele tem preparado para você. Olha aqui, Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Cara, é umas coisas tão loucas. E sempre, saiba disso. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Confie no Senhor, você vai ter a paz absoluta que excede todo conhecimento humano. Cara, as pessoas olham pra mim assim, eu com um sorriso na cara, uma paz assim, eles ficam pensando: cara, como é que esse menino tem essa paz tão grande? E tipo, todo mundo sabe que se você tem um sorriso na cara, você vai ter guerra. Esses dias pra trás, o Espírito Santo me conduziu para conversar com o pessoal quando eu tava lá em família, né, no Espelho d'Água, ali no parque aqui de Rio Verde. Aí o Espírito Santo conduziu. Aí foi lá que eu entrei num assunto assim, de um pessoal de uma igreja, um pastor, umas missionárias e tal. Aí foi lá, aí Deus se revelando através dele, algumas coisas que tá acontecendo na minha vida agora. Isso daí foi semana passada e tá acontecendo agora, que Deus tá fazendo um rebuliço na minha vida, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E o que acontece? Ele falando lá, aí Deus se revelando para ele assim, falando: cara, ele falando assim para as missionárias: olha esse sorriso, mas ninguém sabe as guerras espirituais que ele está passando, as coisas que ele está passando, ninguém sabe. Você pode ver alguém no topo, mas você não sabe o que ele está passando. Para de julgar o próximo, para de olhar para o próximo e cuida da sua vida. Cara, foca em você, foca na sua intimidade com Deus e peça para Deus fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E para encerrar, Marcos 16:15, o seu chamado é: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o que temos que fazer, levar a palavra de Deus para os amigos, familiares, conhecidos, desconhecidos, enfermos, doentes, oprimidos, cansados, sobrecarregados, moradores de rua, seja onde for, tem pessoa que está precisando do seu posicionamento, da sua fala. Uma palavra sua, uma oração sua pode mudar vidas, famílias, direções, propósitos, pensamentos, salvar vidas. A gente tem que saquear as vidas do inferno e povoar o céu.
Leva esse amor que habita dentro de você, do Espírito Santo, para o máximo de pessoa que você conseguir. E se você não tem esse amor, vai para alguma igreja, procura uma igreja, vai pedindo para Deus te mandar o convite, usar algum filho dele para te mandar o convite certo da onde você tem que estar. Porque um convite pode mudar a sua vida. E você aceitar ir nesse convite, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pode ter certeza, se você receber algum convite de algum filho de Deus, enquanto você estiver pedindo para Deus para mudar a sua vida, cara, você vai ver a transformação louca que Deus vai fazer. Quando você for confiar e ver o que Ele tem para você nesse lugar, cara do céu. Foi a mesma coisa quando eu recebi o convite para essa igreja que eu participo, ITS, e Deus mudou minha vida e está mudando a cada dia mais. Cada culto parece que é uma mudança de metanoia, uma expansão de conhecimento, uma expansão do espírito, expansão de domínio no meu cérebro, que Deus vai trazendo sabedoria, fé, esperança, amor, alegria, paz que excede todo o conhecimento humano, porque eu estou na palavra, eu estou deixando um tempo todos os dias para conversar com Deus, focado em Deus, no final do dia, no começo do dia, e ao longo do dia eu sempre vou pedindo para o Espírito Santo me conduzir. Cara, e olha o tanto que é forte, Deus acabou de me relembrar aqui, ó. Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Toda vez que você invoca a Deus e o Espírito Santo para te conduzir na palavra de Deus, quando você vai num culto ou numa missa, cara, Deus te revela umas coisas absurdas que você não espera. Quando você pede para o Espírito Santo te conduzir para onde você quer que você vá, Ele vai usar quem Ele quiser para falar com você. Tanto de vez que eu fui no supermercado, Deus usou as pessoas para falar comigo, ou me usou para falar com elas, que palavras que eu falava para elas serviam para mim. Cara, é tão louco. E a última mensagem aqui para acabar o vídeo que eu quero dizer é Atos 12:24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. Ou seja, esse conhecimento que você está recebendo agora, leve para o próximo, não deixe só para você, porque o talento que te deu, leve para o próximo. E se esse vídeo te ajudou, você gostou, compartilha, manda para os seus amigos, para a família. Não é por mim esse vídeo, não é por mim. Eu faço esse vídeo aqui, é só condução do Espírito Santo. É para eu levar o amor de Cristo para quem esse vídeo alcançar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tocou você, pode tocar a sua família, pode tocar os seus amigos, pode tocar os seus conhecidos e desconhecidos. E permita ser usado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo conduzir para você mandar para milhares de pessoas, mande. Esse vídeo pode ser resposta na oração de alguém que não sabe como orar da maneira certa. Pode ser uma transformação de mente, de mentalidade, de pessoas, de trabalhos, de escolhas, só por um simples fato de você compartilhar esse vídeo. Ou pelo menos você levar o que você absorveu nesse vídeo para onde você quer que vá. E acabei de ver aqui um versículo que Deus mostrou aqui, que eu já ia encerrar o vídeo, mas Deus me conduziu, e uma coisa que está acontecendo, que Deus está tirando. Todos os dias a gente perde essa cegueira espiritual, né? A cada vídeo, a cada pregação, a cada louvor que a gente ministra, a cada vez que a gente fica mais próximo de Deus. E me conduziu agora a finalizar o vídeo com esse tema, a cegueira espiritual. Isaías 42:18. Ó surdos, ouvi, e vós, cegos, fixai vossos olhos para que possais enxergar. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o profeta que envio? Quem é cego, como o meu amigo, e cego como o meu servo Javé? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves.
Cara, é uma coisa tão louca isso, porque a cada segundo Deus, Ele abre mais os meus olhos espirituais e mais abre os meus ouvidos espirituais, e eu venho profetizar sobre a sua vida agora. Eu profetizo que seus ouvidos espirituais se abram em nome de Jesus, que os seus olhos espirituais se abram em nome de Jesus, que todas as escamas que estão nos seus olhos caiam sobre terra agora para a honra e glória do Senhor, que as correntes que estão presas na sua boca, no seu pescoço, nos seus ombros, nos seus pés e nas suas costas caiam agora sobre terra em nome de Jesus. E o anjo que me ouve, que está do lado da vida desses teus filhos e filhas, possa quebrar todas as correntes para a honra e glória do Senhor na vida dessa pessoa. E eu quero agradecer por você ter ficado no vídeo até agora. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, creio eu que se você está vendo até aqui, ele vai ter te ajudado de inúmeras formas, porque não é o que eu quero falar. Antes de eu começar a gravar esses vídeos aqui, eu sempre peço: Espírito Santo, vem falar em mim, vem cantar em mim, vem orar em mim, vem entregar a palavra que o Senhor quer que eu entregue, não seja feita a minha vontade. Porque cada palavra que eu falo aqui é uma direção para vocês, para as pessoas que vocês vão mandar e para mim mesmo. A cada segundo, cara, vocês não têm noção o tanto que Deus faz na minha vida quando eu estou permitindo ser usado pelo Espírito Santo. Quando eu virei a folha aqui para encerrar o vídeo e Deus apareceu sobre esse segredo espiritual aqui, eu fui começando a falar, a chuva foi começar a cair aqui, Deus foi falando aqui na minha mente, no meu ouvido, que, cara, a cada segundo mais Ele está abrindo meus olhos e a minha audição espiritual, e Deus, Ele prometeu tantas coisas para mim que vão se cumprir para a honra e glória do Senhor, que, cara, é absurdo. E a última coisa que eu quero falar antes de encerrar esse vídeo: cuidado com o que você fala, porque tem poder no mundo espiritual. Você pode pensar que não tem nada a ver, mas tem sim. Qualquer coisa que você fala tem poder no mundo espiritual. Cuidado com seus pensamentos também, cuidado com as suas falas, suas ações. Se tem algum vício seu que você ainda tem, pede para Deus tirar, seja o que for. Deus, tira esse vício. A minha carne é fraca, eu sou pecador, mas me ajuda a não pecar mais, me ajuda a ser conduzido pelo Espírito, me ajuda a ter mais do Teu amor, ó Pai. E é isso que a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos conduzir em todos os momentos. Então eu espero que Deus possa ter te revelado coisas que nenhum ouvido ouviu, nenhuma boca falou e que nenhum coração sentiu. Porque como Deus está tocando meu coração agora, a partir desse vídeo, está me falando coisas através do que eu falo e do que eu ouço de Deus e do que eu sinto de Deus. Eu sei que Ele pode estar tocando em você agora como nunca tocou antes. Ele está tirando escamas dos seus olhos que você nunca pensou que seriam tiradas. E para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique com essa frase, guarde ela e lembre-se do que Deus prometeu e falou para você, o que Ele fez você sentir sobre essa frase e o que Ele pode fazer ainda. Ele pode mudar tudo na sua vida. Tem uma música muito linda que fala do Thales Roberto, que é assim: a sua história foi escrita pelo dedo de Deus e vou fazer assim com sua família hoje. E cara, é tão lindo, sempre que a gente adora em espírito e em verdade, porque é isso que Deus procura em nós, adoradores que adoram em espírito e em verdade, que é muito profundo. E sempre quando a gente está louvando, Deus começa a fazer coisas tão espetaculares na nossa vida. E para encerrar o vídeo, sempre louve, sempre se entregue de coração. Para finalizar o vídeo, quero colocar uma música aqui que o Espírito Santo me conduziu, que é assim, você já deve ter ouvido, mas depois desse vídeo, coloca ela sozinha e permita sentir o Espírito Santo, que é assim: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, e nos enche de novo. E é isso. Peça para o Espírito Santo te conduzir, ouça mais louvores do Espírito Santo e leia mais a palavra de Deus. Invoque mais o nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, que Ele vai transformar a sua vida, da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, conhecidos e desconhecidos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi um vídeo um pouco longo, mas foi o Espírito Santo conduzindo para a honra e glória do Senhor, que eu só paro quando o Espírito Santo me conduz a encerrar. E é isso. Deus abençoe você e sua família. Profetizo vida e abundância, transformação, um rebuliço na vida sua e de sua família para a honra e glória do Senhor. E que Deus possa te usar onde quer que você vá, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Estou muito feliz do canal ter crescendo de pouquinho em pouco, de glória em glória, para a honra e glória do Senhor. Quando Ele quer que cresça, Ele vai crescer cada dia mais. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe.